Saudações aos santos irmãos, Adventista do sétimo dia, graça e paz a todos vocês. Vamos continuar com esse estudo da parábola de Mateus capítulo 20, certo? E iremos agora estudar sobre o segundo grupo. O primeiro grupo, como foi visto no vídeo anterior, é o início com os israelitas, né? Se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, que você busque aí no canal, para que possa compreender esta parábola de muitíssima importância, né? Agora vamos iniciar com o segundo grupo de trabalhadores. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, para que a gente possa compreender a Santíssima Palavra de Deus. Mateus capítulo 20 e o verso 3, que diz assim: E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram pelo caminho. Mateus 20, verso 3. Veja que este grupo foi chamado na hora terceira, né? Um horário do dia parabólico, 9 horas da manhã, ok? O primeiro grupo, que ao sair do sol, né, que a gente conta como às 6 horas da manhã ali, que foi os judeus chamados, né, quando clareou, né, a luz do sol, que é a Bíblia, que teve, né, a Bíblia primeiro com eles. Agora o segundo grupo, que é a hora terceira, a gente vai ver que eles foram os discípulos, certo? O segundo grupo chamado foi os discípulos. E já que os judeus rejeitaram o Messias, por conseguinte, o Senhor da vinha teve que fazer outro chamado, ou seja, recrutar outros trabalhadores para levar avante a sua obra de salvação. Está escrito assim em João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus, ou seja, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos, tanto os judeus ou gregos, né, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os que aceitaram o Messias tornaram-se os trabalhadores da hora terceira. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio. Porque tudo gira, né, em torno da aceitação da Santíssima Palavra de Deus. Se você aceita o que é revelado no tempo presente, você passa a ser um trabalhador, ok? Da sua vinha. Agora veja, os judeus incrédulos rejeitados. Agora está em Atos 13. Atos 13, 45 e 46. Que diz assim: Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E também em Atos 18, 5, que diz: Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias, né? Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes, disse-lhes: Seu sangue esteja sobre as suas próprias cabeças. Eu estou limpo, a partir de agora irei para os gentios. A incredulidade dos judeus foram imensa, né, irmão? Satanás dominou ali completamente aquele povo ali,
né, fazendo com que eles rejeitassem completamente o Cristo, né, até depois que mataram, em que a gente vai ver agora, continuando aqui o estudo, o destino dos judeus incrédulos. Porque vós, irmãos, aqui se encontra em 1 Tessalonicenses 2:14, que diz: porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também sofrestes de vossos próprios cidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, pois são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. A ira de Deus caiu como vem caindo, né? Você pode ver aí, colocar na internet, aí você vê claramente que até hoje lá a Terra Santa está sendo destruída, ou seja, está desolada, né? E líderes cegos ainda dizem que é Deus que está fazendo aquela atrocidade ali, né? Infelizmente, né? Chega, Jesus foi para ele e eles rejeitaram, e ainda fala que é Deus que o está guiando. Te pergunto como que pode um povo sendo guiado por Deus, sendo que rejeitou o Filho de Deus. Isso é uma coisa muito ilógica. Agora vamos à hora terceira, né? Segundo a parábola, foi a hora terceira que o chefe de família fez o segundo chamado. O chamado da igreja primitiva cristã. A que horas foi crucificado Cristo? O fato de que Cristo foi crucificado na hora terceira do dia, e o próprio Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, também aconteceu à hora terceira do dia, né? Esses fatos bíblicos mostram que a crucificação de Cristo e o derramamento do Espírito Santo marcaram uma nova era, um novo chamado, os trabalhadores da hora terceira. É incrível como a Bíblia é tão atual, né, irmãos? Que no mesmo tempo que Jesus foi crucificado, né, na hora terceira, também o dia do Pentecostes ocorreu na hora terceira. E agora a gente vai à referência bíblica aqui. Marcos 15:25, que diz: e era a hora terceira, e o crucificaram. Cristo foi crucificado à hora terceira de um dia literal, certo? Que é 9 horas da manhã. Mas esse evento refere-se diretamente à parábola de Mateus 20, pois os discípulos foram contratados e enviados à vinha na terceira hora do dia parabólico. A questão de expressão do dia parabólico quer dizer que é o horário bíblico, né? Que 9 horas significa a terceira hora do dia, ok? Agora lendo. Atos 2, 14 e 15. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Verso 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Vemos que aquele evento ali glorioso, aquele evento maravilhoso que ocorreu ali em Jerusalém, né, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, recebendo o Pentecoste ali. Os homens acharam que eles estavam bêbados, né?
que estavam falando na mesma língua deles, né? E Pedro pegou e falou assim: não, isso não está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel, né? Que o Espírito Santo viria sobre o povo, né? E ali ocorreu perfeitamente no chamado aos discípulos, que é a hora terceira do dia. Agora vamos o resumo, né, do segundo grupo. Qual foi a mensagem do segundo grupo de trabalhadores? Veja, o cumprimento das profecias concernente ao Messias prometido. A vida, a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Ele sendo o único mediador e salvador da humanidade. Essa era a mensagem dos discípulos, né? Que eles deveriam pregar estritamente a respeito de Cristo, o nosso Messias. Aí a gente vê que o líder, né, desse segundo grupo foi o próprio Senhor, o Cristo, o profeta dos profetas, o mestre dos mestres. Então, irmãos, aqui está o vídeo do segundo grupo, né, bem resumido aí para os irmãos, ok? Com poucos comentários, mas com bastante clareza, que é os discípulos, que foram os discípulos do segundo grupo. Próximo vídeo terá então o terceiro grupo, né? Trabalhadores da hora terceira, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Irei procurar gravar com mais, para não ficar muito extensivo, né? Muito grande, para que seja também rápido, para poder ter a compreensão perfeita de cada tema apresentado aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.